treinamento está sendo gravado. A gente vai responder as dúvidas no final. Eu vou apresentar para vocês como fazer um cadastro de um juiz, um IPS, né, dentro do EPAD, utilizando a matriz de responsabilização. Quem vai fazer esse cadastro são aqueles usuários que vão ter o perfil de analista. Vou falar também sobre a gestão da corregedoria responsável e a gestão dos usuários. Isso aqui já é mais para o usuário que tem um perfil de administrador local. Isso aqui vai ser mais para o final da apresentação. É importante vocês terem esses links aqui, assim, saberem sobre esses links do ambiente de produção do EPAD, epad.cgu.gov.br, ambiente de treinamento, treinepad.cgu.gov.br, e também a gente tem uma página institucional do EPAD, que é essa aqui. Alguns já conhecem essa tela, essa página. Aqui essa página vai ser atualizada, né, com frequência. Aqui também tem um link para o sistema de produção. Aqui tem a portaria, o link para a portaria 2463, que estabelece a obrigatoriedade de uso do EPAD para o gerenciamento das informações correcionais no âmbito do Poder Executivo Federal. A gente também tem um link aqui para o EDEM, que o Daniel falou, né, que é o link para as explicações, diretrizes e noções do EPAD. Logo aqui abaixo também tem o link para o acesso ao ambiente de treinamento do EPAD. Eu vou clicar aqui no EDEM agora para apresentar para vocês um pouquinho sobre ele. A gente fez utilizando a ferramenta do OneNote, né, da Microsoft. Aqui tem uma introdução, tem um vídeo introdutório, que também acho que vários de vocês já viram, mas é uma explicação institucional, né, sobre o EPAD. Aqui a gente tem um link, essa parte aqui do EPAD, juízo de admissibilidade, que tem um passo a passo logo aqui em cima. Tem esse vídeo aqui, que eu acho que ele deve ter um pouco mais de 10 minutos, eu acho, e explica boa parte do que eu vou falar aqui sobre como registrar um juízo ou um IPS dentro do EPAD. Se você quiser ver de forma descritiva, também está aqui embaixo, o passo a passo, explicação dos campos. Aqui também a gente tem outras informações do sistema, tem coisas que a gente não vai conseguir abordar aqui hoje, mas vocês podem fazer a consulta aqui nesse guia, aqui no EDEM. E a apresentação que eu estou usando, ela está disponível nesse link aqui, EPAD Treinamento. É só baixar esse PDF, que é a mesma apresentação que eu vou estar usando aqui agora, com vocês. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Bem, quais são os requisitos para utilizar o EPAD? Os usuários do EPAD, eles vão precisar ter um desses perfis aqui. Na prática, assim, para quem vai cadastrar um juízo, um IPS, ele precisa ter esse perfil associado ao usuário, EPAD Analista de Juízo de Admissibilidade. Para quem só vai fazer consulta lá nos registros da corregedoria, né, da corregedoria responsável, basta ter esse aqui, EPAD Consulta. E tem esse outro perfil aqui, que é o EPAD Administrador Abrangente, que é o perfil que permite você enviar um registro de uma corregedoria responsável para outra. Você enviar um juízo IPS de uma corregedoria responsável para outra, enviar para uma outra corregedoria. Então, esses aqui são os perfis disponíveis no momento. E todo usuário ele tem que estar associado a uma ou mais corregedorias responsáveis. Isso já está acontecendo hoje. Todos já estão associados a alguma corregedoria responsável. Todos que estão cadastrados no CGUPAD e CGUPJ. Eu vou mostrar aqui agora a cara do sistema, né? Vou mostrar como é que a gente vê os registros cadastrados no EPAD. Vou mostrar para vocês como é que a gente vê os juízos de admissibilidade, as IPS cadastradas. Eu estou acessando aqui o ambiente de treinamento. Pronto. Essa aqui é a interface inicial para quem tem o perfil analista de juízo de admissibilidade. Aqui nesse menu lateral, a gente tem as principais funcionalidades do EPAD. O que está disponível de fato agora são as funcionalidades relacionadas ao juízo de admissibilidade. E por padrão, esse menu ele vem recolhido. Aqui vem listado todos os registros, né? Todos os juízos, IPS, todos os registros relacionados à admissibilidade. Esses registros, cada um deles tem uma situação, um status associado. Um deles é em andamento, outro aguardando análise e um outro é concluído. O status aguardando análise representa aqueles processos a instaurar que estão lá no CGUPAD
e que eles ainda não foram iniciados de fato. Só tem um registro dele na fase aguardando análise. Então você pode dar continuidade aqui dentro do EPAD. Se você pegar um registro desse tipo, aguardando análise, você clica aqui e já pode começar a dar sequência nele aqui dentro do EPAD. Em andamento, são os registros que estão em andamento, os concluídos, por óbvio, aqueles que você já apertou o botão concluir. Aqui, você também pode, para cada registro que esteja nessa fase em andamento ou na fase concluído, você pode atribuir a um membro da corregedoria responsável. Só basta selecionar o membro aqui e associar ele. A pessoa pode vir aqui depois e falar assim, o que tem atribuído a mim? Eu chego e seleciono aqui o que tem atribuído a mim. Aqui eu tenho também algumas funcionalidades relacionadas a telas de configuração. Quem for administrador local vai ter acesso a essas duas interfaces aqui, gerenciar usuários e gerenciar corregedorias. O acesso a gerenciar usuários e corregedorias pode ser tanto por aqui, quanto lá pelo CGUPAD, CGUPJ, a interface é a mesma. Aqui embaixo nós temos esse botão exportar. Ele exporta todos os registros da corregedoria responsável para o formato Excel e apresenta de forma bem detalhada, mais do que está aqui na tela. Vou abrir aqui para vocês poderem ver. Então aqui a gente tem várias colunas relacionadas aos registros. Vocês podem aplicar um filtro, pode fazer seleções específicas aqui para obter dados. Bem completa essa planilha. Serve como um relatório, serve como uma fonte, de dados para um BI também. E para quem gosta do Excel aqui, pode fazer muita coisa, né? Fazer muitas análises aqui. E aqui em cima tem essa caixinha aqui que lembra um pouco o que tem no SEI, que é a unidade em que você está, que é o que a gente chama de corregedoria responsável. Então aqui eu posso selecionar em qual corregedoria eu estou. No momento eu estou aqui na CGU, mas eu poderia estar em qualquer uma outra subcorregedoria da CGU. Isso aqui é uma novidade na arrumação, né? Na vinculação das pessoas e dos processos dentro do EPAD. E assim, como é que funciona essa questão de corregedoria responsável? A gente tem dois níveis para a corregedoria responsável. A gente tem a corregedoria responsável topo, que ela corresponde à corregedoria superior na hierarquia do órgão entidade, e tem a subcorregedoria, que são as corregedorias que compõem a corregedoria topo. Um exemplo que a gente pode dar aqui, CGU, como corregedoria topo, e a gente pode ter como subcorregedorias os NACOR. A gente pode ter os diversos NACOR, a gente pode ter diversas unidades aqui embaixo cadastradas para serem utilizadas como subcorregedorias da CGU. Ali no EPAD eu já mostrei, né, que a gente pode alternar subcorregedorias. Então tudo que você grava, ela vai estar associada à corregedoria onde você gravou, a caixinha onde você está. Você navega por aquela interface e pode gerar juízos, por exemplo, na CGU, na caixinha CGU, e depois, se for o caso, você pode, como falei, quem tem o perfil administrador abrangente, ele pode encaminhar um juízo ou um IPS. Então, eu posso pegar esse juízo que eu acabei de criar na corregedoria topo chamada CGU, eu posso encaminhar para uma subcorregedoria chamada, por exemplo, DIRAP, e assim vai. No CGUPAD, CGUPJ, isso não é viável ainda, né? Assim, não tem essa possibilidade de você alternar entre corregedorias. Mas, de qualquer forma, todos os registros que você grava no CGUPAD, no CGUPJ, eles já estão associados naturalmente à corregedoria do perfil hierárquico do usuário. Você grava, você não vê, você não sabe qual é a corregedoria, mas ela está associada ao seu perfil hierárquico. Isso ocorre de forma transparente. No EPAD que a gente tem essa facilidade de poder alternar entre as corregedorias. E um ponto importante é saber da motivação, né, da utilização da corregedoria responsável, é para que vocês possam organizar a unidade de vocês de uma forma mais real, mais próxima à realidade de vocês, mais próxima da forma como vocês organizam a corregedoria de vocês. Então, a corregedoria responsável permite isso, né? Você pode criar subcorregedorias para a sua corregedoria topo. Tá. Agora eu vou falar um pouco, já vou começar a falar do cadastro dentro do EPAD. O Lohan falou sobre a matriz, né, de admissibilidade, então a gente tem que saber que o cadastro dos dados
no EPAD, eles são orientados, são sistematizados a partir da matriz de responsabilização. Como é essa sistematização? A primeira coisa que tem que ser feita é identificar a demanda da suposta infração correcional. Aquela denúncia que chega, você cadastrar, registrar isso, né, dentro do sistema. Depois, identificar separadamente os fatos relativos à demanda, ou seja, registrar, identificar a materialidade, né, do que chegou. Em seguida, para cada fato, se for possível, deve ser identificado um ou mais agentes envolvidos. E para cada agente envolvido, deve ser identificada uma ou mais condutas irregulares, ou seja, a autoria, né, daquele agente, com o respectivo enquadramento e, a partir disso, a recomendação para a conduta. Uma outra forma da gente apresentar essa sistematização é a partir desse diagrama aqui. Ou seja, a gente tem uma demanda. Essa demanda ela pode representar um ou mais fatos, ela pode ser desdobrada em um ou mais fatos. Cada fato pode ter um ou mais agentes ou até nenhum agente. Quando tem um agente, a gente tem que informar no mínimo uma conduta associada a ele. Então essa aqui é a lógica de sistematização, né? De organização da matriz, de tratá-la dentro do EPAD. Primeiro chega a demanda, identifica os fatos, a partir dos fatos, os agentes, e para cada agente a conduta, a sua autoria. Eu vou fazer agora um cadastro direto no EPAD de um juízo. Eu vou cadastrar uma demanda de suposta irregularidade e vou colocar esse objeto para apuração lá. Eu vou clicar aqui em novo juízo, vou colocar como origem cidadão, colocar como tipo documento uma denúncia, coloquei um número aqui de documento, eu vou colocar aqui NUP, eu vou colar esse texto aqui, esse objeto para apuração, eu vou colar aqui. Isso aqui representa assim, a demanda, né? Isso é o primeiro parágrafo da nota técnica que vai ser gerada pelo EPAD. Então a gente tem que escrever esse objeto para apuração no formato de um parágrafo. Eu vou colocar aqui o período, vou colocar que ocorreu em 2019, essa irregularidade. Eu vou escrever aqui como que a minha unidade, né, recebeu essa demanda. Os fatos referidos nessa análise chegaram ao conhecimento do órgão entidade por meio de despacho da... Pronto, essa informação aqui também vai para a nota técnica, esse textinho aqui. Aqui, se eu quiser registrar alguma observação, qual tipo de análise, eu posso selecionar um juízo, IPS, marcar aqui juízo. Eu tenho as prioridades, como eu quero encarar a prioridade desse juízo aqui. Vou colocar aqui data de recebimento pela unidade. Posso colocar a data de início da análise pelo servidor. Se eu quiser, o analista depois coloca a data de término da análise dele. Se eu quiser, eu posso adicionar processos, colocar números aqui para ir descrições, para adicionar processos vinculados e gravo. Aqui eu vou adicionar um fato agora. Eu vou fazer a verificação no CGUPAD. Esse registro ele foi já sincronizado com o CGUPAD. Eu vou aqui acessar o CGUPAD. Opa, deu certo aqui já. Eu venho aqui consultar processo instaurar. Vou colocar aqui o processo que eu acabei de cadastrar lá no EPAD. Ele já está aqui. Ele já foi sincronizado. Assim, importante observar isso aqui, que você não tem como conduzir agora pelo CGUPAD. A condução tem que ser lá. Só foi feita uma sincronização de dados aqui. E para os relatórios do CGUPAD, esse registro já está sendo contabilizado, já está sendo considerado. Tá, vou continuar aqui no EPAD. Agora adicionar um fato. E aqui já tem umas sugestões, né, de como registrar esse fato. Lembrando que o fato representa materialidade, né? Eu vou clicar aqui em adicionar fato, vou colocar um título,
relacionado ao fato, uma descrição relacionada a esse fato. Isso aqui esse título dessa irregularidade, desse fato, ele vai para a nota técnica. Esse é o título lá na nota técnica, aqui vai ser o primeiro parágrafo do tópico que fala sobre o fato. Então, também lembrar de escrever a descrição do fato no formato de parágrafo. Eu vou preencher aqui o assunto, colocar um local de ocorrência. Se eu quiser, eu posso adicionar evidências relacionadas ao fato. Nesse exemplo daqui da gente, eu não vou fazer isso, eu só vou associar as evidências às condutas do agente. Mas se eu quiser, eu posso também colocar evidências relacionadas ao fato aqui. Aqui eu posso colocar sugestões de providências, que seriam possíveis atividades que devem ser feitas, providências a serem feitas, né? Fica um texto livre aqui para vocês. Esse texto não é utilizado na nota técnica, ela é utilizada numa planilha Excel, vou mostrar mais tarde um pouco, mas ela não vai para a nota técnica. Eu vou colocar aqui que para esse fato tem agente. Então, eu marquei aqui, existe agente sim. A matriz também está sendo atualizada aqui de forma resumida na tela do EPAD. Você tem as principais informações aqui. Se eu quiser voltar aqui para a demanda suposta inflação, é só eu clicar aqui em visualizar e editar, como eu fiz mais cedo. Se eu quiser voltar aqui no fato, só basta clicar aqui em visualizar e editar, que eu vejo a descrição do fato. Seguindo o roteiro, a gente agora vai adicionar um agente e vai colocar uma conduta associada a esse agente e uma evidência também associada a essa conduta. Inicialmente eu vou cadastrar aqui o agente. Ocupante de cargo em comissão, função no período do fato de conduta, vou marcar aqui sim. Se eu quiser, eu posso cadastrar um ou mais e-mails, telefones, endereços associados ao agente. Eu posso também fazer uma pesquisa a partir do CPF dele. Eu posso verificar o que tem registrado lá no CGUPAD, como juízo, como processo a instaurar, como procedimento instaurado também, né? E aqui no EPAD. Então, só basta clicar aqui que ele faz essa pesquisa. E aqui eu faço o cadastro da conduta associada ao agente. Clico aqui em adicionar conduta. Vou pegar aqui o título de uma conduta. Ausência na prestação de contas. Descrição da conduta. Vai para a nota técnica também. Isso aqui também vai. E aqui, como eu falei, eu vou colocar uma evidência associada a essa conduta. Vou copiar aqui o título dessa evidência. Copiar aqui a descrição da evidência. Eu coloco a situação da evidência, se ela está acatada, não acatada, ou pendente de verificação. Posso justificar a situação da evidência, é opcional isso aqui. Eu posso adicionar arquivos para essa evidência. Posso adicionar outras evidências. Eu informo se existe inquérito penal, ação penal contra o agente ou não. E aqui eu recomendo, faço uma sugestão de recomendação para essa conduta, né? Vou colocar aqui instauração de PAD. E aqui eu coloco um complemento. Esse complemento é um texto também que vai aparecer lá na nota técnica. É um texto que é opcional, mas se você preencher, ele vai aparecer logo embaixo da ação recomendada e do enquadramento.
Então você pode, se quiser preencher, pode ficar à vontade e escrever no formato de parágrafo. Aqui a gente o sistema já atualizou, já cadastrou o agente. Aqui a gente tem informações sobre ele nessa visão resumida, né, da demanda que chegou, né, nessa versão resumida aqui da matriz. A partir daqui, a gente tendo essas informações, a gente já pode vir e criar a nota técnica, gerar a nota técnica. Eu cliquei aqui nesse botão, aqui nessa interface os ícones mudaram quando você já está dentro de um juízo específico, né? Os ícones da lateral já são diferentes. Aqui você tem a matriz de responsabilização, aqui você tem as peças, os anexos e aqui o histórico de ações. Aí, como eu quero gerar a nota técnica, eu venho e clico aqui em peças. Vou clicar aqui em nova peça. No momento aqui para o juízo, só é possível gerar a nota técnica. Eu coloco aqui o campo descritivo. E aqui, se eu quiser, esse considerações finais é o último parágrafo da nota técnica. É um campo opcional, mas se preencher, também lembrar de preencher no formato de parágrafo. Então, vou colocar aqui. Pronto, a nota técnica foi gerada a partir dos dados que a gente cadastrou. Então, quando eu falei lá de objeto para apuração, é esse texto aqui. Ele é o primeiro parágrafo da nossa nota técnica. Aqui tem o nome do agente, tem o título do fato cadastrado, aqui tem a descrição do fato, a associação do agente ao fato. Aqui está a conduta dele, o título da conduta e a descrição da conduta. Aqui está a evidência e a descrição da evidência. Aqui a recomendação, o enquadramento, possível enquadramento naquele texto que eu falei que era complemento, está aqui embaixo, caso seja preenchido. Tem as datas das possíveis prescrições, aqui tem a conclusão e aqui fica aquela parte das considerações finais. Bem, essa nota técnica aqui a gente pode exportar para o Word, apresenta o mesmo conteúdo. Então você pode vir aqui editar, se você achar necessário, você pode criar uma tabela, assim, enriquecer esse documento, né? Se for o caso, colocar uma imagem, utilizar os recursos de editor de texto, né? E usar aqui o Word. Uma outra possibilidade é exportar essa nota técnica para o SEI. Só clicar ali, exportar para o SEI. Isso aqui, e aqui clicar em enviar para o SEI. Isso aqui só vai ser possível para as unidades que fizerem a integração do SEI com o EPAD. Eu cadastrei, deixa eu corrigir o cadastro aqui. Só vai ser possível para as unidades que fizerem a integração do seu SEI com o EPAD. Mais para frente eu vou explicar um pouco como é que é feita essa integração. Aqui eu vou encaminhar a peça para o SEI. O processo SEI é esse aqui. A última peça inserida foi essa. Está aqui embaixo já. Então a peça foi inserida aqui no SEI. Se for o caso, também pode ser editado e assinado aqui dentro do SEI. Esse documento. O que mais que é possível fazer aqui? Eu posso clicar aqui em exportar matriz, que ele vai gerar uma matriz em formato Excel. Uma matriz semelhante àquela que o Lohan mostrou. Então aqui tem os dados do processo, fato, evidências do fato, caso tenha sido preenchido, dados relacionados ao agente, a conduta, evidências, que são as evidências da conduta.
os enquadramentos possíveis, ação recomendada, e se eu tivesse preenchido lá sugestões de providências, teria aparecido aqui. À medida que essa matriz ela vai sendo incrementada, essa planilha aqui vai tendo mais linhas também. Ela vai se sofisticando. Tá, então acabou que eu já mostrei sobre a nota técnica, já fiz exportação dela para o editor de texto, já exportei para o SEI, exportei para o formato de planilha. E agora eu vou mostrar para vocês o relatório. Você pode clicar aqui em relatório e você vai ter praticamente todas as informações do registro apresentadas aqui nesse documento. Com mais informações do que tem na nota técnica, né? Se a gente tivesse adicionado anexos, eles teriam aparecido aqui embaixo. Os e-mails do agente, caso a gente tivesse cadastrado. E esse documento aqui, esse relatório, eu posso salvar nesse formato Excel, PDF ou Word. Bem, esse slide aqui, acho que vocês não conseguem ver direito, mas quando vocês pegarem um arquivo, vocês vão poder olhar com mais, vão poder ampliar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. É um esquema de como é gerada a nota técnica, quais informações são utilizadas em cada ponto da nota técnica, de qual campo que vem cada informação do sistema, ou seja, lá na nota, onde cada informação, cada campo do sistema é utilizado aqui nessa nota técnica. Então aqui explica tudo direitinho. O próximo slide mostra aqui o Excel e também esquematiza, mostra onde cada campo do sistema é utilizado dentro do Excel. Então isso aqui é mais para vocês terem um mapeamento, né, esses dois slides. Aqui agora eu vou começar a dar uma sofisticada no registro. Eu vou adicionar um arquivo como anexo. Vou clicar aqui, anexos. Vou criar um anexo. Vou selecionar um arquivo e vou salvar. Pronto, ele já foi cadastrado como anexo. Uma coisa que eu posso fazer também aqui é enviar para o SEI. Se eu tivesse mais de um anexo aqui, eu poderia mudar a ordem deles para dizer em qual ordem que eu quero que ele seja enviado para o SEI. Aí eu clico aqui em enviar para o SEI. E aqui agora eu tenho um anexo aqui, enviado para o SEI. Vou voltar aqui, como eu disse, vou dar uma sofisticada, mostrar para vocês coisas que a gente pode fazer a mais agora. Eu vou adicionar um novo agente ao fato e vou colocar esse agente com duas condutas. Eu vou aqui nesse fato, irregularidades na prestação de contas de passagens e diárias. Eu venho aqui. Eu vou adicionar duas condutas. Dessa vez eu vou colocar aqui título, conduta 1. E aqui eu vou adicionar uma outra conduta. Título da conduta 2, vou colocar aqui descrição da conduta. Então pronto, agora eu tenho duas condutas aqui.
associadas a esse novo agente. Eu vou também criar agora um fato sem agente associado. O primeiro fato foi esse. Eu vou criar agora um novo fato. Chamar de fato 2. Como eu estou no segundo fato, então eu posso, se for necessário, eu posso utilizar um local já incluído no fato 1. Eu peguei aqui. Estou utilizando, se eu quiser eu posso cadastrar evidências, sugestões de providências. Existe agente, nesse caso aqui eu vou colocar não. Eu vou colocar aqui arquivamento por ausência de materialidade. Gravar. Pronto. Aqui agora a gente tem dois fatos. Esse foi o primeiro fato que a gente cadastrou. Aqui o fato 2. Se eu quiser eu posso mudar a ordem deles. Para que serve essa questão de mudar a ordem? Porque se eu mudar a ordem aqui, eu mudo a ordem na nota técnica, mudo a ordem na planilha, mudo a ordem no relatório. Então, se vocês, à medida que forem cadastrando fatos, se houver necessidade, você pode fazer a mudança da ordem. A mesma coisa acontece com os agentes. Se você falar assim, não, eu quero mudar a ordem aqui dos agentes na nota técnica. Então, é só usar setas. A mesma coisa para a conduta e também para as evidências. Aqui nesse caso a gente cadastrou só uma evidência, mas se tivesse mais de uma, a gente também teria setas aqui e poderia fazer essa reordenação. Bem, agora que a gente tem aqui um fato com dois agentes, esse agente com duas condutas, a gente tem um outro fato aqui sem agente relacionado, vamos gerar uma nova nota técnica. Eu venho aqui em peças, clico em nova peça, seleciono nota técnica e o texto aparece novamente para a gente, né? Para se você quiser editar o texto, as considerações finais. Então eu vou colocar aqui gerar peça. Pronto. Agora aqui eu já tenho uma nota técnica com os dois fatos, considerando todos os agentes. Uma nota técnica atualizada. Vou voltar aqui. E também tenho a planilha atualizada, assim como o relatório, né? Deixa eu abrir a planilha aqui. Agora aqui considerando os dois fatos, o relacionamento dos agentes. Deixa eu organizar as colunas aqui. Então, a planilha também foi atualizada com esses novos registros que a gente fez dentro do EPAD. Agora, a gente falou sobre a ordenação, a gente fez a nota técnica, gerou a matriz. Agora, se eu quiser, eu posso encaminhar esse juízo, né, para uma outra corregedoria responsável. Eu vou fazer aqui isso agora. Eu vou clicar aqui, para quem tem o perfil administração abrangente, vai ter esse botãozinho aqui, chamado enviar, eu clico nele. Eu quero encaminhar ele para a DIRAP. Eu preciso selecionar aqui, eu indico o nome da corregedoria.
aqui tem os ciorgs associados a, na verdade, não a DIRAP, porque a DIRAP, que ela foi, quando foi cadastrada, ela não tem ciorg associado, mas ao ciorg da Corregedoria Topo. Se tivesse ciorg associado à DIRAP, apareceria aqui os ciorgs dela. Mas como não tem, a gente pegou, aí apresenta as unidades ciorg da Corregedoria Topo, que no caso é CGU, e eu tenho que informar para que esse registro também possa ser visualizado lá no CGUPAD, dentro do perfil correto, né? Então, para aquelas pessoas que tiverem o perfil hierárquico Ministério da Transparência, que é o registro antigo que está gravado aqui nesse ambiente de treinamento. Aqui eu coloco a motivação e aqui eu escrevo a justificativa. Então, esse registro, ele saiu daqui, da Corregedoria Topo, e eu encaminhei aqui para a DIRAP. Que foi esse 1198. Agora ele está aqui, disponível para essa unidade. Bem, o que eu vou fazer aqui agora é concluir esse juízo de admissibilidade aqui dentro da DIRAP. Cliquei em concluir. Concluído com sucesso. Se eu voltar aqui no CGUPAD, ele aqui já teve a segunda sincronização. Já foi gravado aqui a segunda parte. Essa parte de finalização do CGUPAD, né? O registro está completo do ponto de vista de sincronização com o CGUPAD. Bem, tentar resumir aqui o que tem que ser feito, né, para ter sucesso aqui no cadastro do EPAD. É criar um juízo de admissibilidade, um IPS. Nesse cadastro você ter no mínimo um fato. Se houver agente, incluir no fato correspondente, né? Gerar peça nota técnica e concluir o juízo de admissibilidade. Você não consegue concluir um juízo de admissibilidade, um IPS, se você não tiver gerado a nota técnica antes. Então, esse aqui é um roteirinho básico. Esse slide aqui também tenta esquematizar, apresentar quais são os campos que são usados pelo sistema na peça nota técnica. Então, aqui tem a listagem dos campos, para quem quiser fazer esse mapeamento, né? Conhecer melhor do mapeamento. Bem, agora eu vou falar mais para quem é administrador local. Eu vou explicar aqui como que a gente faz para gerenciar a corregedoria responsável. Eu vou alterar uma corregedoria responsável e vou cadastrar uma subcorregedoria também. Isso aqui, só para lembrar isso, só quem tem o perfil administrador local. Eu vou clicar aqui, gerenciar a corregedoria. Eu vejo a minha corregedoria, as minhas subcorregedorias e a minha corregedoria topo, porque eu estou associado a topo, né? E a essas subcorregedorias aqui. Eu vou clicar aqui na corregedoria topo. Bem, aqui tem o nome da corregedoria. A gente recomenda que ninguém mexa nesse nome, deixe ele como está, como o nome do órgão, né? O nome institucional. Esse nome aqui vai ser em breve, além de ser utilizado naquelas caixinhas, ele também vai ser utilizado no painel, correção em dados. Então a gente vai apresentar os dados por corregedoria, não por subcorregedoria, mas por corregedoria topo. Então vamos manter o nome como está cadastrado. Aqui tem a parte, essa URL SEI, é para indicar o caminho, o link para o seu SEI, né, a URL para o seu SEI, caso queira fazer a integração do EPAD com o SEI. Aí aqui
o padrão é esse. Lá no Eden, deixa eu abrir aqui o Eden, aqui onde tem manual do administrador, tem um link que explica o passo a passo, nesse tópico aqui, ó, integração do EPAD com o SEI, explica passo a passo como fazer essa integração, que tem que ser feita a configuração no EPAD, que é basicamente botar aquela URL, e tem uma configuração que tem que ser feita lá dentro do SEI, para que a integração possa ocorrer de forma tranquila. Então, o passo a passo está aqui. Só basta ver aqui no Eden. A gente pode, aqui na corregedoria topo, né, a gente pode alterar, se for o caso, editar as unidades CIORG que compõem a corregedoria responsável. Aqui embaixo, a gente tem os dados das autoridades. Então, para cada corregedoria responsável, a gente tem que informar quais são as autoridades daquela corregedoria responsável. Você coloca o CPF, clica em buscar, vê o nome, preenche e-mail institucional, telefone, informa se é o titular da unidade correcional, sim ou não. Se for sim, aí tem uns campos a mais. Fala sobre o ato de nomeação, a data do ato de nomeação, a data de início e término do mandato, a descrição do cargo, e você pode adicionar essas autoridades aqui. Então, pode ser o titular, pode ser o titular, o substituto da unidade correcional, o substituto da titular, né? E aqui embaixo tem as subcorregedorias associadas à corregedoria topo. Eu posso chegar aqui e criar uma nova subcorregedoria. Eu vou criar aqui na cor Bahia. Se for o caso, eu tenho que repetir a URL do SEI, a minha corregedoria topo, repito aqui, coloco, se for o caso, coloco a unidade CIORG vinculada a esse NACOR, nesse exemplo aqui eu não vou fazer isso. Posso cadastrar aqui autoridades e gravar. Pronto, subcorregedoria gravada. Então, acabei de criar uma subcorregedoria. E agora eu vou falar sobre como gerenciar os usuários nesse contexto do EPAD e de corregedoria responsável. Eu vim aqui em gerenciar usuários. Venho aqui em perfis, coloco os perfis que eu quero para esse usuário. Nesse caso aqui, para esse usuário, eu atribuí o perfil administração abrangente, por isso que eu pude encaminhar aquele juízo de uma corregedoria para outra. Eu atribuí o perfil analista de juízo de admissibilidade, por isso que eu fiz o cadastro, pude fazer cadastro, né? Eu não precisei colocar aqui o EPAD de consulta. Mas se eu colocasse, não tivesse desse jeito, seria só para o usuário poder fazer consultas aos dados da corregedoria. Então, isso aqui é a configuração do EPAD nessa interface de gerenciar usuários. E aqui eu posso adicionar, associar corregedorias ou subcorregedoria, corregedoria topo ou subcorregedoria ao usuário. Então, eu criei nesse instante na Cor Bahia. Então, eu venho aqui e adiciono na Cor Bahia para o usuário. Clico em gravar. Agora está associado a ele mais uma subcorregedoria. Eu venho aqui, vou clicar aqui na casinha, só para atualizar essa tela. E venho aqui, vejo que agora faz parte do rol dele o Nacor Bahia. Então, é isso. Assim, a configuração de usuários é basicamente essa e da corregedoria também.
Pessoal, da minha parte aqui, da apresentação técnica, né? É isso. Muito obrigado.